ia falar do Reinaldo falando que os bolsonaristas estão comparando o Flávio Bolsonaro ao Neymar, mas aí mudei o título porque já tá ficando velha essa informação. E meu irmão, Lainara Freitas, meu irmão, vai ficar na cabeça de vocês a chonga da música de A, porque esse é o escândalo do ano e a gente tem que falar desse negócio o tempo inteiro. No agregador de pesquisas da BBC Brasil, o Lula chega a 47% de intenção de voto e o Flávio Bolsonaro afunda. Ele afunda. Ele tá no buraco e a gente tem que chutar para ele permanecer no buraco. O que Reinaldo Azevedo fala a respeito de Flávio e Malafaia? Vamos lá. Esse comentário é bom. Vamos lá. Até o Malafaia gravou um vídeo em defesa do Flávio no começo. Só que depois disso, depois do vídeo que ele gravou, que foi a primeira matéria do Intercept, as coisas se complicaram um pouco. Vamos lá. O pastor Sila Malafaia, que já gravou um vídeo em defesa de Flávio Bolsonaro, deu alguns passos atrás. Ontem o entusiasmo era menor. Em declaração ao Globo, ele disse o seguinte: a relação de Flávio com evangélicos esfria, sim, se tiver comprovação de que recebeu dinheiro para mais coisa que o filme. Por enquanto, estamos todos com cautela. Se tiver mais coisa, será difícil apoiar. Mas se não tiver, vamos com Flávio. Outros preferem fazer defesa enfática do candidato do PL à presidência, mesmo em meio à polêmica. Não existe nenhuma chance de Flávio ser substituído. É o que afirma o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que é o coordenador da campanha do filho de Bolsonaro. Olha só. Vou para uma situação doméstica aqui. Eu e minha mulher, a gente tem uma combinação, que é assim, ninguém pergunta, tô bem para ir à festa? Porque se o outro não responder com entusiasmo, a gente já vai se sentindo meio assim. Às vezes eu olho que ela me olha e fala, exagerou. Que aqui em casa quem exagera, você já sabe quem é. Né? Fala, não fala. Né? Compra uma camisa, às vezes que eu vou cheio de entusiasmo, fala, olha que lindo, mas não espero que ela fale nada. Volta e vira as costas. Vai que não gosta. Né? Ou então, fala assim, você sabe que nós brigamos 3 vezes em 40 anos. Uma das vezes, eu odiava. Sabe algumas calças com boca larga, meio pula-brejo, que voltaram para a moda depois? Isso também era moda nos anos 80, fim dos anos 80. E eu detestava aquilo. Eu achava uma coisa. E um dia ela abri a porta, ela estava com uma daquela. Eu falei, mas você vai... Você vai com essa roupa? Péssima pergunta. Ela virou, ela nem disse nada. Ela virou as costas e foi embora. E eu no corredor, não, espera. Bom dia, Pedro. Não está mais tendo vídeos com o Marcelo Marcengo? Tá sim, o Marcelo continua fixo conosco nas segundas. Na quarta, como tem o Esquenta Eleições, tem o rodízio dos apresentadores, mas o Marcelo também segue nas quartas que ele participa. Ele vai ter, acho que 2 quartas de folga, segundo aí o nosso planejamento. Vamos lá. Não foi isso que eu quis dizer. E foi, ele não queria... Ninguém membro, gente! Isabela, fez muito bem, né? Como que você resolveu essa crise, hein? Não, depois, não, eu era apaixonado, sou apaixonado. Acabou se entendendo. Mas foi um nunca mais, hein? Eu disse, não. Tá bom. Prendeu. O Malafaia tá igual. Olha, você não... vai com essa roupa mesmo. Vai com o Flávio mesmo. E as menções negativas a Flávio dispararam nas redes sociais. A crise provocada pela revelação das conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro provocou desgastes na imagem do senador, segundo o levantamento produzido pela consultoria Arquimedes e obtido pelo Globo. De acordo com os dados coletados, a partir de uma análise das menções ao parlamentar nas redes sociais, a percepção negativa... Essa menina que tá com o Reinaldo é nova, né? Muito boa ela. Péssima pergunta. Sobre ele cresceu ao longo da última semana. Do total de 2 milhões de publicações analisadas desde o dia 13 de maio, quando foi revelado o áudio de Flávio enviado ao banqueiro, cerca de 54% tiveram teor negativo, enquanto 13,6% foram positivas e 32,6% registraram um teor neutro. Os dados mostram uma deterioração na imagem do senador, com um aumento equivalente a 13,5 pontos
percentuais do quantitativo de citações desfavoráveis em comparação ao período anterior. Bom, gente, esperava o quê? Até a extrema-direita, até representantes da extrema-direita estão inconsoláveis. Porque, assim, tem uma turma deles ali que realmente se acham os monopolistas da moral e da ética. E não querem saber de centrão, e não querem saber disso o quê, estão sendo cobrados. E não há explicação. E as explicações, quando dadas, incidem no absoluto ridículo, né? Então aí falam, olha, nós estamos sendo desmoralizados também. Mas aí também você decide com quem você quer caminhar, né? Com quem você quer andar. Então as menções negativas não são, obviamente, as menções negativas à esquerda são gigantescas, mas não se limitam à esquerda. Também tem a ver com a direita. Obrigado, Lainara. Esse é o Reinaldo falando sobre a maior crise que nós temos do Flávio. O Flávio tirou o Marcelão, que é o marqueteiro, está cogitando o idealizador do baixinho da Kaiser. Tá desmontando a campanha, tá desmontando a olhos vistos. Porque é isso, gente. Às vezes o nosso campo tem uma síndrome meio underdog de achar que não vai ter jeito, a gente vai perder para a extrema-direita, que eles têm muito mais engajamento. Não importa eles terem mais engajamento, gente. O tombo é ainda maior. O tombo é ainda maior, a vergonha ainda é maior. O Flávio Bolsonaro usou cota do Senado para ficar visitando o Vorcaro. Que é o tema desse outro vídeo do Reinaldo. E aí eu vou arrematar aqui o meu editorial. Tá feia a coisa. Lembra aquela visita? Oh, meu Deus. Lembra aquela visita do Flávio pro Vorcaro? Aquela visitinha? Então, foi na véspera do lançamento da candidatura dele à presidência. A Michele não sabia, mas, pelo visto, né, o Flavinho tinha que passar as informações. Insisto, visitar não é crime, financiar filme não é crime, isso aqui é crime. O problema é que eles estão se enrolando cada vez mais. E agora? Porque provavelmente tem um crime. Por que eles se enrolam? Eles se enrolam porque eles são trapalhões? Eles se enrolam porque eles não sabem se comunicar? Não, eles se enrolam porque provavelmente tem um crime. Se não tivesse crime, não estavam se enrolando. Se não tivessem crime, não estavam nessa situação que eles estão hoje. Vamos voltar pro vídeo. O Paulo Figueiredo, né, pro velho da ditadura, Paulinho! Fala assim, não tem, ele continua insistindo que não tem dinheiro do Vorcaro, quando o Flávio fala, não tem dinheiro do Vorcaro. Parece que a tática é, quanto mais a gente confundir, mais as pessoas vão ficar. Mas não tá dando certo, não. Visita de Flávio Vorcaro, véspera de virar candidato. Bom, é fato, né? Fazer o quê? Vai. Como falamos ontem, o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, confirmou que visitou o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, após ele ser preso e, na sequência, solto. Informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópolis. Hoje, a coluna informou que a visita de Flávio a Vorcaro, em São Paulo, ocorreu no ano passado, no período entre 29 de novembro, dia no qual o banqueiro deixou a prisão, e 5 de dezembro, o dia exato em que Flávio foi anunciado como pré-candidato à presidência. Nesse intervalo, o filho 01 de Bolsonaro viajou à capital paulista pelo menos 3 vezes. A primeira foi justamente no dia 29 de novembro. Ele fez um bate-volta em São Paulo. A passagem foi bancada com dinheiro público da cota parlamentar do Senado. O bilhete foi comprado em 28 de novembro, mesmo dia em que a Justiça mandou soltar Vorcaro. Depois ele voltou à capital na tarde de 1º de dezembro para participar do podcast Flow. Ele retornou a Brasília no dia seguinte, na tarde dia 4 de dezembro, ele retorna a São Paulo, onde ficou até a noite, dia 5, após ser anunciado como pré-candidato. E segundo a apuração do Igor Gadelha, a visita se deu na véspera do lançamento da candidatura.
Mas antes que Isabela e Lucas, que são dados à maldade, Maldosos. a maldade da juventude, a desconfiança da juventude, né? Antes que fiquem com coisas, eu quero que vocês saibam que há uma explicação que o Flávio já deu, que ele foi fazer na casa do Vorkar. Eles tinham pedido a bagatela de 24 milhões de dólares para fazer o filme. Esse filme magnífico, aquele das balls que falam. Das talking balls, é o nome do... É um órgão novo que foi descoberto no corpo humano, viu, Lucas e Isabela? São os talking balls. Falam. Meu Nunca me aconteceu, Lucas, mas eu imagino o susto que não seria. Seria surpreendente. Você está lá, dormindo, pensando, eventualmente, coisas não muito pias, e elas começam a falar. São quase vozes da cabeça, um pouco mais para baixo. Meu Deus do céu. Talking balls. Aquelas vozes que chegam do além, né? 24 milhões de dólares. Agora estão dizendo, não, mas gastamos só 13. E o filme ficou espetacular com 13. Mas os outros 11, então, na hipótese de que fosse assim, os outros 11 iriam para quê? Não. Que mania, não é para vocês tentarem entender. É só para... né? E aí o Flávio explicou que ele foi lá para o Vorkar e falou, olha aqui, eu não sabia que era tão grave, hein? Não sabia, não quero mais o seu dinheiro. E teve uma outra coisa que me intrigou. Se vocês tiverem uma resposta. Quando foi para pedir dinheiro, Lucas, Isabela, ele o fez por áudio. Ô, Daniel, tamo aí, sabe? Irmão. A vida tá difícil. Meu irmão! Porra, né? Vamos pingar, gente, superchats. Tem até uma música a respeito. Porque... Meu irmão! Agora, quando foi para falar não quero mais, como é uma pessoa educada, ele foi pessoalmente. Aí foi pessoalmente. Vamos com um vídeo dele, só para lembrar o que, segundo ele foi fazer na casa do Vorkar naquele dia, que agora se sabe foi na véspera de ser anunciado o candidato. Em que ele foi preso. Nesse momento é que nós vimos ali que deu uma virada de chave, nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave. Em função disso, trago aqui para vocês, eu falei lá dentro para os deputados, mas já vi que a imprensa já divulgou. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então, foi uma grande dificuldade nesse momento arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme. Esse é aquele vídeo em que, um vídeo feito pelo Metrópolis, o Sérgio Moro faz aquela cara assim da alma fugindo do corpo. Não que tenha muita alma ali também, mas um pouco. O pouco que tem, ela foi fugindo, né? E aí, então, ele está dizendo... aí eu fui lá para falar para ele isso. Não quero mais o seu dinheiro. Tá, Vorkar? Sabe aqueles 25 pau? Você já deu 12, 13 de dólares, 24 milhões de dólares. Agora não quero mais. Agora eu estou completamente de mal de você. Mas antes, não. Antes, quando foi para pedir o dinheirinho, ele foi muito fofo. E agora o amigo do Eduardo se diz dono da casa comprada por aquele trust. Gente, o ICI, que é o Índice de Coincidências Incríveis, atinge proporções estratosféricas. Reinaldo, o ex-secretário baiano André Porciúncula, aliado de Eduardo Bolsonaro, admitiu a metrópole ser dono da casa no estado do Texas, nos Estados Unidos, comprada por meio do Mercury Legacy Trust. Esse trust é uma espécie de fundo privado de gestão de patrimônio usado nos Estados Unidos. Foi criado pelo advogado Paulo Calixto, inclusive, que atua na defesa de Eduardo. A compra da casa gerou questionamentos pelo fato de Calixto ser também administrador do fundo Raven Gate Development Fund,
que recebeu recursos do banqueiro Daniel Vorcaro a pedido de Flávio Bolsonaro. A aquisição do imóvel foi revelada pela Folha no último sábado. A reportagem informou que a casa foi comprada em fevereiro por pouco mais de 750 mil dólares, o que equivale a cerca de 3 milhões e 800 mil reais. Então, vamos lá. Vamos lá. O Paulo Calixto, advogado que cuidou da imigração do Flávio, era o administrador do Raven Gate. E Flávio disse, o Eduardo, só cedi minha imagem. Que foi o que eu falei que eu fiz com a indústria de moda internacional, né, Lucas? Eu cedo a minha imagem. Sim. Aí se descobre que não. Que ele também administra o tal do fundo. Mais que isso, ele também investe. Ele também é investidor do filme. Aí o Paulo Calixto, que é um dos administradores do fundo, né, ele comprou uma casa no Texas que vem a ser onde mora o glorioso Eduardo Bolsonaro. Aí vai o amigão do Eduardo, o Porciúncula, e diz, não, é minha. Vamos lembrar quem é Porciúncula, veja como são as chamadas afinidades eletivas, proximidade. É bonito esse negócio de amizade. Irmão. Amigo é coisa para se guardar. Eu sou melhor do que isso, eu estou fazendo aqui uma certa blague da desafinação, mas sou afinado. Vai. Reinaldo, ao Metrópolis, o André Porciúncula revelou ser dono da residência e disse que mora há 3 anos no local. Ele explicou que morava de aluguel no imóvel até fevereiro, quando decidiu comprá-lo após avaliar que seria mais vantajoso. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Lembra aquela visita? Oh, meu Deus. Lembra aquela visita do Flávio pro Vorcaro? Aquela visitinha? Uhum. Então, foi na véspera do lançamento da candidatura dele à presidência. Então, gente, o que fica claro nesse escândalo todo? A gente tá brincando com música de e tal, e esse tipo de coisa, mas é o seguinte, a gente tá falando de uma pré-candidatura ligada ao escândalo do Master. Ligada ao escândalo do Master. Nós estamos falando de políticos de extrema-direita que foram pedir milhões de reais ou milhões de dólares para um banqueiro que vendeu títulos podres. O pessoal não estava enchendo a boca para falar do Master e do Lula? Pois é. O negócio é ligado com a extrema-direita. Eu tenho falado aqui repetidamente. O Master não é um escândalo do Centrão. Com as revelações que a gente tem do Intercept agora, o Master é um escândalo dos Bolsonaros. Pode ser que apareça mais coisa. Pode ser que apareça mais coisa. Mas assim, queridos e queridas, até o momento, o escândalo do Master é essa música aqui. Só pra gente começar muito bem o dia e pra você... a minha meta é vocês terem essa música gravada no cérebro de vocês. Porque eu não vou me aguentar esse sentimento gostoso de Flávio Bolsonaro por Daniel. Essa é a música. Os caras renomadíssimos. Irmão, eu vamos cantar, gente. Te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. A gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Acabou essa campanha. Estarei contigo acabou. Sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Não sei como é que vai ser daqui pra frente. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, eu fico sem graça
essa de ficar te cobrando, Daniel. Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel. Não ia ser legal. Os caras renomadíssimos no cinema americano mundial. Porque eu já tenho muita conta pra pagar esse mês e o mês seguinte também. Porque senão a gente perde contrato, perde ator, perde equipe, perde diretor, perde tudo, Daniel. Forca, um abraço do Flávio Bolsonaro. É isso aí, gente. Esse é meu editorial de hoje com essa música ultra tosca que eu vou usar de maneira repetida porque eu quero que esta merda fique gravada no cérebro de vocês. Caras renomadíssimas. Obrigado, Pedro. Eu tenho que fazer um vídeo com essa música e você tá me ajudando. Perde tudo, Daniel. Será que a explicação da peruca do Bozo do cover é a falta do restante do time? O Jim Caviezel não foi na cena da facada. Esse filme é uma esculhambação. Não é à toa que os caras têm que contar com o Malafaia. Assim, por um momento, eu fico pensando assim, em que momento a gente achou que a jossa de uma candidatura que tem como apoio o Silas Malafaia é sério? Não tem como ser sério. Tem que ser essa esculhambação desse filme mesmo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!